Alguém pode passar para mim, por favor, se passa? Bom, é, bem-vindos novamente. Estamos em poucos hoje, mas estamos aqui. A gente está dando continuidade ao nosso estudo sobre os principais expoentes do esoterismo no século XX. Então, a gente chega em um casal que eu gosto muito, que teve uma representatividade muito bacana. E muito do que a gente conhece hoje como uma cultura de paz, por exemplo, ou mesmo nessa construção de uma cultura nova espiritual, quando a gente pensa também em nova era, e eles tiveram uma forma muito bonita de integrar arte com espiritualidade, com cultura, com exploração de lugares, com turismo, até por que não dizer. E eles têm uma abordagem muito rica dentro desse movimento espiritualista que a gente vai ver um pouquinho hoje. Então, a gente vai falar do casal Nicholas e Helena Roerich, que são os dois fundadores de uma corrente de pensamento que é chamada de Agni Yoga, ou Yoga do Fogo, ou União através do Fogo. Quando a gente pensa nos fogos, né, que a Helena Blavatsky falava muito, no forrar, né, o fogo material é o fogo que se dá através do atrito, né? Então o nosso ancestral lá antigo, bateu uma pedra na outra, depois um pauzinho no outro e saía faísca e pegava fogo. Então o fogo característico da vida material é o fogo por atrito que a gente entende por isso, né? Que o nosso desenvolvimento de consciência, quando a nossa consciência está no plano material, estritamente, ele se dá através de atrito, que vai promover ali um desgaste e tudo mais. Quando a gente sobe um pouco o nosso olhar, a gente tem o chamado fogo solar, ou o fogo do coração. O Agni Yoga busca trabalhar com o despertar desse chakra cardíaco e com esse fogo do coração. O Agni Yoga, a yoga do fogo, é a yoga que se dá através do despertar do chakra cardíaco. Então a gente vai ver que eles trabalham muito, é um tipo de orientação, é um tipo de ensinamento bastante diferente do da Alice Bailey, embora tenha vários pontos comuns. Mas enquanto o tibetano trabalha mais com a mente, e o Raja Yoga, né? Então você, através da mente, você acessa a alma. O trabalho dos Forest é mais através do coração. Então acaba que, quando você lê os textos, parecem simples, mas eles carecem de um aprofundamento. Porque senão, realmente, não é da mesma sofisticação. Mas só para fazer uma analogia, para ficar um pouco mais fácil, é quase que como as parábolas do Cristo. Só que as parábolas do Cristo, claro, tinham um nível de profundidade, de desenvolvimento maior, porque a gente estava falando de um ser mais evoluído, né? E que se treinou por muito tempo para esse papel. Mas os livros do casal Roerich, principalmente, né, do Agni Yoga, eles têm esse caráter. Algumas vezes você lê e parece algo muito simples, mas se você dedicar um tempo maior, eles revelam verdades muito profundas e que são muito coerentes. Então é uma outra abordagem, e eu penso que por isso que elas são, em alguma medida, complementares, porque são duas formas de chegar no mesmo caminho, né? Então eu conheço alguns esoteristas que estudam paralelamente essas duas linhas de serviço, tanto os livros do tibetano quanto os livros do Agni Yoga. A Marina, que é quem está no nosso livro, né? Ela agora não é mais, né? Mas ela é presidente da comunidade de ética vivente na Itália.
Um dos nomes ocidentais do Agni Yoga é ética vivente. Então, eles trabalham muito nesse desenvolvimento da ética e de uma vida em comunidade. Tem um dos livros deles que se chama Comunidade. Tem um que se chama Coração, tem um que se chama Hierarquia. São vários livros também. Não tantos quanto os do tibetano, mas tem acho que 10 ou 12 livros. O mais famoso é um que se chama Folhas no Jardim de Moria. E a Helena. Hã? É o Flávio? Esse El, não sei se tem, assim, mas é o mesmo Mas ser. Mas é o mesmo ser. E segundo a Helena, né, o seu mentor, o seu mestre ali mais próximo era o mestre M. Também. Também. Ah, E o nome do livro que eles escreveram? Você pode falar? Tem um deles que se chama Folhas do Jardim de Moura. Então, aí o que que a gente. E, inclusive, ela viveu praticamente na mesma época que a Alice Bailey. Um dos filhos do casal era discípulo próximo da Alice Bailey, recebeu as cartas de treinamento do mestre tibetano, mas num dado momento ela rompe com a Alice Bailey. E eu acredito que porque num dos livros o tibetano fala que os Chohans, ou seres que são os que estão à frente de cada raio, não estavam mais se comunicando com as pessoas encarnadas, porque eles estavam muito focados nas questões da Segunda Guerra. E aí o mestre dela era o mestre M. Então ficou nessa comunidade esotérica uma dúvida, será que é mesmo? Não, eu acho que isso fez com que ela rompesse. Inclusive, tem algumas declarações em alguns livros, mais no final, em que ela fala bastante mal da Alice Bailey. Embora o filho dela fizesse parte. Continua. Não é? Continua. É isso, né? Eu acho que tem todo. Gente, Por que que eu tô contando essa história? Porque é isso, né? Mesmo esses seres que têm um potencial muito mais alto, estão sujeitos às materialidades. Por isso é tão importante a gente orar e vigiar, né? Porque ainda mais, quanto mais a gente se desenvolve, mais proteção a gente tem, porque a gente está mais próximo do ashram. Mas também mais atenção a gente chama. Então, isso também é um ponto para a gente não se esquecer. Porque no final das contas ela tá lá com o mestre. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, não, o mestre não tá se comunicando com ninguém. Você fala, opa, será que eu tô falando com quem? Então, É, eu confio em mim, confio no outro. não, super complicado. Super complicado. Eu acho que também pode ser aquilo que a gente sempre fala, que não importa se é o mestre. Se você está conectado com o ashram, Mas isso podia ser que não fosse o mestre M mesmo. Podia ser que fosse um próximo a ele que representava. Tem um livro que foi escrito com supervisão da Blavatsky, que se chama Cartas dos Mahatmas. Nesse livro, é um experimento do mestre KH com um jornalista que se chamava Alfred Siné. Esse jornalista, ele fica encantado com a teosofia lá na Índia e ele pede para Helena Blavatsky se ele podia escrever sobre os mestres. E aí ela fala, bom, eu não posso falar por eles, eu vou perguntar. Ela pergunta para o mestre M, que era o mestre dela, ele já fala, não tenho tempo para isso. Bem primeiro vai. não tem tempo. Não tenho tempo para isso. Aí ela fala, bom, vou tentar o outro mestre, que eram os dois mais próximos dela, né? Aí que era o mestre KH. E o mestre fala, tá bom, acho que pode ser bom a gente ter esse experimento. E aí, Então, cada mestre também tem sua... onde ele acha, né? Com certeza. Não, aqui não dá. Com certeza. Quanto mais a consciência se eleva, mais liberdade a gente tem, né? Mais livre-arbítrio a gente tem. A gente tem Cada menos mestre livre-arbítrio. também tá num raio, né? Também está numa qualidade específica, né? E aí, o mestre KH chega e fala para ele, então tá bom, então eu vou começar a passar umas mensagens. E em algumas mensagens ele cita um discípulo dele, que era o mestre DK, né, que é o tibetano, e ele fala, olha, esse aqui é o meu alter ego. Muitas vezes, não vou ser eu que vou comunicar, mas ele, como é muito próximo de mim,
pode falar por mim. Então, percebe? Às vezes é isso. Então, às vezes, não era o mestre ele mesmo, porque o mestre ele estava ocupado com outras coisas. Mas podia ser alguém muito próximo a ele que passava aquela mensagem que é como se fosse dele. O problema todo é a vaidade da pessoa dizer que ela está sendo orientada pelo mestre. É isso que eu fico. Olha, daí no final, seu mensagem. Entende? Não fica só. Tá vendo? Ela ficou Ficou super chateada, ficou magoada, rompeu a relação. No E final, no fim, assim. E o que o tibetano também quer dizer, na verdade, os mestres estão ocupados com outras coisas. Então, é isso. Né? Tudo certo. É o ser humano que complica. Mas aqui é uma foto do casal, né? O Nicolas e a Helena Rores. Pode passar. Então, quem foram eles? Né? Eles constituem uma das expressões mais singulares dessa síntese entre arte, cultura e espiritualidade. Ambos nasceram na Rússia, percorreram uma trajetória profundamente internacional, fundaram o Master Institute of United Arts nos Estados Unidos, realizaram expedições no Tibete, Mongólia, China e depois, no final da vida, eles estabelecem residência no Vale de Kulu, na Índia, onde eles criaram o Urusvati Himalayan Research Institute. E eles criaram outras coisas muito importantes que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, de forma bastante direcionada, o Nicolas, ele ficava muito mais na parte de pintura, né? Então, embora ele fosse muito, segundo alguns estudiosos, ele tinha um nível de iniciação mais alto que ela, mas ele se ocupava mais com as pinturas, com a parte artística do movimento. Já ela é quem sintonizava as mensagens, escrevia os livros. Embora, claro, né, eles trabalhassem, estavam sempre juntos. Mas a ele cabia mais a parte artística e a ela mais a parte de organização dos é ensinamentos. difícil você ver o casal assim, né? Muito Dois difícil. fazem Muito. Muito. Era uma conexão bem de propósito mesmo, né? Bem de primeiro raio. Embora talvez ele tivesse um quarto, né? Que era de arte. muito de arte, né? Pode. Pode. A arte dele, assim, ó, ele pintou mais de 7.000 pinturas. Ele construiu uma obra que ultrapassa o campo estético e se insere no mundo da arte simbólica. Sua linguagem visual é reconhecível pela intensidade do azul luminoso. Então, embora ele usasse naturalmente diversas cores, eu coloquei alguns exemplos de obras, mas a marca registrada dele era usar esse azul luminoso pela presença constante também das montanhas como um símbolo de elevação, e aí a gente percebe como fica muito marcada para ele a experiência de morar no Vale do Tibete, porque aí ele estava bem perto das cordilheiras do Himalaia. Então, um dos nomes da hierarquia é a Fraternidade Trans-Himalaia. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, mas um dos nomes da Fraternidade Branca é a Fraternidade Trans-Himalaia. É, por quê? Porque dizem que alguns dos mestres ocupam corpos físicos na região do Himalaia, por conta daquilo que a gente falou, da importância, né? E algumas das principais obras dele, eu coloquei essas três, tem uma que se chama Mãe do Mundo, que é uma representação do princípio feminino cósmico. Tem uma outra muito famosa que chama Tesouros das Montanhas, e também O Mensageiro. Tem muito mais outras, né? Tem 7.000. Mas essas são algumas das principais. São livros? Mãe do Mundo é uma Não, pintura. são pinturas. Os livros que eu vou falar depois. Esse azul é o azul da. Quando a gente faz a meditação que vai É, na estrela azul? É esse tom esse de tom de azul. Esse azul noite. É azul deles. 7.000 obras é obra, É hein? muita coisa, né? É muita coisa. Porque assim, está registrado. Tá tudo registrado. É muita coisa. Pode pintar, né? Pode perguntar. Essa é uma representação da Mãe do Mundo, Nicolas. Aqui, aquele lá é o Mensageiro e esse aqui é o Tesouro das Montanhas. Nossa, é lindo, é lindo. É muito bonito. É que a resolução não tá boa, mas vejam depois no celular.
que eu não achei com resolução muito boa para colocar na apresentação, então distorce um pouquinho, mas são muito bonitas. É. Aí, Bruce Hoylich, a cultura é o caminho pelo qual o espírito se torna visível no mundo. Eu achei tão profundo isso. A cultura é o caminho pelo qual o espírito se torna visível no mundo. O que que é cultura, se a gente for pensar? Cultura é algo que a gente adquire. Então, é a partir disso, não só, mas principalmente, né? A partir disso que a gente adquire em cultura é que a gente se torna. É como se fosse a nossa linha, então, de expressão aqui no mundo. Achei que dá para a gente aprofundar esse pensamento, bem interessante. É bem típico do que eles escrevem, né? O que que a gente pode entender como cultura aí nesse caso? Eu acho que a gente pode procurar. Ó, eu gosto sempre. Eu pensei assim, arte, uma expressão também, né? Eu gosto de consultar A palavra. o dicionário. Significado da palavra. Eu gosto de A consultar o arte dicionário. traz muito uma expressão, né? Ó, vamos ver o que o dicionário fala sobre a definição de cultura. Vou procurar aqui o meu celular. Tô procurando. Hum. Ó, cultura é o conjunto de conhecimentos, crenças, artes, valores, leis, costumes e hábitos adquiridos por indivíduos em uma sociedade. Em suma, é um modo de vida de um indivíduo no grupo, abrangendo tradições transmitidas entre gerações até a forma como nos relacionamos com o mundo. Então, é a partir dessa relação que a gente tem no mundo, né, que a gente está o tempo todo desenvolvendo algo que é cultural, que segundo os Roerich, essa manifestação espiritual se tornava visível aqui, ou esse tornar visível também é muito relativo, né? É muito mais no sentido de, Mais visível de visão. não de alguém ver, mas dele manifestar aquilo que pode ser visto. Isso. Se a gente for pensar, acho que 99% do que a gente é aqui é a cultura que a gente A gente adquiriu, É, recebeu, né? né? E aí, eu acho que a grande chave é como que então essa minha essência se relaciona com isso, né? Como que isso que eu tenho de mais profundo pode impactar e ser impactado por esse meio. Posso falar um pouquinho? Lógico, Eu claro. andei vendo os filmes na televisão, filme não, documentário de viagem, É. e passou lá a Europa Oriental, lá. Que é assim, ó, que a cultura ali é uma coisa milenar, vai lá dos morros da Arábia, daquela mistureira que tem lá. Gente, aquilo parece que entra pelos poros, assim, totalmente diferente do que a gente aqui, superficial, bagunceiro, né? É, eu acho que quando teve essa divisão, principalmente do Império Romano, do Oriente e do Ocidente, eu acho que ficou essa diferença mais flagrante, né? A gente, mais ocidental, recebeu muito dessa influência do Império Romano Ocidental, né? Que era sediado em Roma. O Império Romano Oriental era sediado em Constantinopla, É. né? Então eles preservaram um pouco. Istambul, né? É, Constantinopla. sim. É, tudo lindo, maravilhoso aqui, né? Ah, eu gosto de todos, mas também muito bonito também. Agni Yoga e ética vivente. Então, um dos nomes, como eu falava, do Agni Yoga é ética vivente. Apresenta-se como um caminho de desenvolvimento interior centrado na consciência. O fogo evoca a energia do pensamento, a qualidade do sentimento e a intensidade da aspiração espiritual. Trata-se de uma prática essencialmente interna, voltada à transformação da vida cotidiana. Então, o caminho muito do Agni Yoga é um caminho bem de dentro mesmo. E aí, a partir desse conhecer-se internamente, promover
essa mudança cultural ou ambiental onde a gente estiver inserido. Então, eles falam muito da cultura da consciência, a cultura como expressão legítima da evolução interior do ser humano. Então, à medida que a gente se desenvolve, isso precisa se manifestar, né? Então, não adianta só eu achar que eu tenho um desenvolvimento muito alto se eu não estou produzindo nada para impactar o ambiente ao meu redor. Então, eles batem muito nessa tecla. Trabalho criativo, então, o ato criativo como uma forma de serviço à coletividade e ao mundo. E a consciência grupal, eles falam bastante também a interdependência como fundamento da nova organização humana. Por isso que eu falei que tem bastante pontos semelhantes entre o trabalho do tibetano e o trabalho do Agni Yoga. A abordagem, como eu disse, é um pouco diferente, mas eu gosto também. Mas esse aqui tem mais prática, né? Eu acho que o que a maneira como o tibetano estruturou o trabalho com o SB, eu acho mais coerente, eu acho que é mais fácil de você ter um caminho para seguir, sabe? Aqui eu acho que às vezes tem coisa que fica um pouco solta, que vai muito do indivíduo, se ele se identifica, se ele se dedica, mas eu acho que, por exemplo, o tibetano tem práticas de meditação, então tem na lua cheia, eu acho que direciona mais. Eu acho que é um caminho mais seguro. Tem um manual. Eu acho que tem manual. E aqui não teria um Eu manual. acho que é um manual mais subjetivo. Ô, Paulinho, e assim, quando a gente fala ali do yoga especificamente, porque assim, eles tiveram uma bagagem junto com a SBL, mas também relacionado à filosofia do yoga, para poder fazer esse cruzamento? Eu acho que é o yoga como que significa a palavra. Ah, tá. Que é a Não em conexão. relação Não em relação a Não é a filosofia do yoga, né? isso. Não. É mais em relação ao que yoga significa, que é conexão, união, Entendi. nesse Mas sentido. Aí, olha só que bonito isso, né? Muita gente não sabe, mas antes mesmo de estourar a Segunda Guerra, né, eles criaram esse pacto e a cultura de paz, né? Então, foi em 1935, na Casa Branca, foi criado esse Horish Pact, ou Pacto Horish, que estabeleceu a proteção internacional de instituições culturais, monumentos históricos, centros de conhecimento em tempos de paz e de guerra. Então, foi quase que uma previsão do que viria a acontecer 4 anos depois, com o início da segunda, uma proteção fortíssima, né? Tudo bem que os nazistas não respeitaram muito esse pacto, né? Mas eu achei muito curioso que isso tenha sido conversado e criado. Não existia antes disso essa questão de preservação cultural, né? Hoje em dia isso é muito válido, né? Se tem guerras, existe uma preocupação da comunidade internacional de que aquele acervo, se for um museu, seja preservado, então nem que seja transferido para um outro lugar. Eu achei muito curioso que eles que tivessem dado essa ideia e 4 anos antes da Segunda Guerra Mundial estourar. Tudo bem que a gente tinha tido recentemente a Primeira Guerra Mundial. O da Luna, não. Então, aí Esse veio. Então, mas percebe que é tudo meio junto, porque daí em 1936, eu não coloquei aqui, mas aí em 1936 existe uma primeira tentativa de uma comunidade internacional que se chamava Liga das Nações, que fracassou. Não fracassou é um termo forte, né? Não deu certo, mas daí depois, aí depois em 45, com o fim da guerra, isso acontece de novo, a ONU é formada. Agora, uma outra coisa interessante é que aqui o presidente já era o Roosevelt, que o Roosevelt, segundo o tibetano, era um iniciado de alto grau. Então, algumas atitudes dele mostram isso, né? Então, o presidente dos Estados Unidos abria as suas portas para essa ideia e depois também um dos maiores incentivadores da ONU, mostra que ele tinha realmente uma consciência diferenciada. E como eles eram influentes, né? E como eles eram, como é que chega lá? Chega Né? Como é que chega lá? Influência na sociedade. Na sociedade, ainda mais naquela época, né? E aí a bandeira da paz, que muita gente conhece,
e confunde, porque o movimento do calendário maia usa essa bandeira. Então, muita gente acha que essa bandeira foi criada pelo movimento do calendário maia. E não, foi criada pelos Feueris, também nessa mesma época. Então, qual que é o símbolo dela? Três esferas dentro de um círculo. Essas esferas representam, vai ficar até arrepiado, arte, ciência e espiritualidade, unificadas pela cultura, como expressão contínua da evolução humana. Lindo, né? Um precursor dos princípios que viriam inspirar também a Unesco. Então, olha como a gente conhece pouco deles aqui no Brasil, e olha quantas coisas bonitas que eles fizeram, né? Eu tô pensando assim, se eles tinham tanta influência na sociedade, talvez o lado dele de arte para acessar, ele veio tão forte com isso para conseguir acessar, porque era muito forte essa parte de pinturas e tudo mais, né? Na Eu acho que sociedade. às vezes é até essa porta de entrada. Pra ele conseguir acessar, porque talvez se ele fosse por um outro caminho, ele Talvez. o caminho dela, de É. filosofia, talvez não tivesse tanto impacto como o da arte, né? Então, essa é a bandeira, ó, que o pessoal do calendário maia usa, Ah, né? mas Que é- o calendário mais muito anterior a isso. Amor, mas não foram eles que fizeram. O calendário maia é anterior, essas pessoas que redescobriram o calendário maia a partir daquele escritor americano que usam esse símbolo, que não é deles. Eles podem usar, porque significa cultura, arte, espiritualidade e qual era o outro ponto? E ciência. E ciência para em função da cultura. E aí tem algumas fotos, então, deles assinando esse pacto, né? Muito legal essas fotos, gente. São, né? São muito. Aí a Helena White e a transmissão dos ensinamentos, como é que funcionava mais ou menos, né? Ela descreveu os seus escritos, palavras dela, né, como fruto de uma colaboração com o Mestre M, dentro da tradição esotérica que reconhece a existência da hierarquia espiritual. Esse processo caracterizou-se por uma percepção interior refinada, um registro sistemático e a organização filosófica coerente. O método que ela diz usar é o mesmo que Alice Bailey usava. Então, o mestre impressionava, né, a mente telepaticamente dela, ela recebia isso organizado e escrevia. Aí ele sempre mostrava para o tibetano. Olha, tá certo isso? Não tá? O que você acha? Entendi desse jeito. Então eles faziam isso até refinar. Aqui ela não especifica tanto, mas eu penso que deve ter sido alguma coisa também nesse sentido. Embora os livros sejam um pouco mais curtos, talvez a necessidade de revisão, a linguagem não é tão elaborada, então a necessidade de revisão talvez fosse um pouco diferente. Não sei, penso eu. A série Agni Yoga ou Ética Vivente constitui o núcleo dessa transmissão e abrange dezenas de volumes que orientam o desenvolvimento da consciência humana. Então aqui eu coloquei na verdade foi uma IA que fez essa imagem para mim, uma percepção interior refinada, sensibilidade e receptividade interior. O segundo passo, um registro sistemático, a gravação organizada e fiel dos ensinamentos. E o terceiro, organização filosófica, estrutura e desenvolvimento filosófico coerente, para daí ir na forma dos livros, dos escritos, né, dos panfletos e tudo mais que eles Aí faziam. ela tem inspiração dos mestres, né? Porque ela reproduz assim. Porque ela consegue. Aí, ó, o primeiro, Todos os livros que ela escreveu foram transmitidos pelo MSM. ela diz, né, com essa história agora, eu não sei de nada, mas ela fala. Eu digo até de uma forma mais abrangente. Tudo bem, se é um. Mas sim, ela fala que sim, agora, ela fala que sim. Pode ser um próximo. Pode ser. Eu não posso afirmar nada. O MSM, Aham. como você falou que tibetano está mais conectado na mente, né? E o Agni Yoga mais um MSM, por conseguinte, está mais conectado com essa energia. Eu acho que, na verdade, não identifico assim. Porque se a gente for pensar até em termos de raio, o primeiro raio, a conexão direta é com o chakra da coroa.
eu penso que é mais por uma questão mesmo de serem dois caminhos diferentes que podem levar ao mesmo lugar. E aí talvez ela tenha tido essa conexão com essa figura de trabalho, né? Não me parece muito. Oi? Eu acho. Não, Todos os dois, verdade. não, mas é que a maioria deles, como já tem um propósito, assim, tem. Primeiro vai, nesse sentido. Mas aí cada um vai ser do seu, por exemplo, mas chegando a ser um pai. Mas eles têm no esporte. Essa qualidade de propósito muito firme, com certeza. No pai não tem muito a ver com Então, talvez se a gente fosse pensar, né, essa abordagem conversaria melhor com o segundo raio do que com o primeiro. Essa abordagem do coração, se a gente fosse pensar tecnicamente. Mas também, eu acho que depende de um monte de outras coisas, sabe? E às vezes essas situações aparecem para mostrar pra gente que nada é tão linear. isso que você acabou de falar, pelo que eu entendi, que o tibetano, ele é descolorado. Tibetano, os dois. Quando eles contam muito falar sobre todas as coisas tibetanas, para mim, passa muita impressão do mental é muito importante nisso. Mas aí quando você fala que ele é de segundo raio, então ele é uma das coisas. Mas na verdade, eu entendi essa só linha de raciocínio. Mas eu acho que talvez nesse ponto esse olhar mais limite do que amplie. Por exemplo, o que importa, o que vai definir o segundo raio, de fato, é a qualidade da instrução. Então, o segundo raio é um raio de orientação, de instrução, de desenvolvimento. Então, quando a gente pensa no trabalho do tibetano, ele é muito calcado no segundo raio. Embora a abordagem seja mental, ela é toda visando o autodesenvolvimento, depois do serviço de grupo. Então, isso tudo que ele trabalha é segundo raio. O método, talvez não tanto, né? Por quê? Porque a humanidade precisa desenvolver a mente primeiro. Então, a hierarquia trabalha a partir do que ela tem aqui, sabe? Então, por isso, acho que seria possível também que o mestre Moria trabalhasse a partir dessa abordagem de coração, que seria mais segundo raio, se houvesse discípulos que respondessem a isso, mesmo que a tônica dele fosse de primeiro raio. Então, esse seja o caso da Helena. Do casal. Do casal? Sim, do coração. Mas eu acho que isso é uma abordagem que ela se. Aí talvez tivesse mais até a ver com o raio de personalidade dela, sabe? Porque aí isso tem mais a ver com a abordagem. Por exemplo, a hélice dele era raio 2 também, mas ela era personalidade e mente 1. Raio 1 tem muito a ver com o esoterismo, de verdade, com essa profundidade da visão, né? Então, você vê que ela era de segundo raio, mas a personalidade e a mente eram de primeiro. Então, por isso que ela tinha muita facilidade com essa linguagem esotérica. É diferente ainda da Blavatsky, que era puro primeiro raio, porque a Blavatsky não tinha mais personalidade. Ela já era uma Hat. Então, ela podia até ter um raio de personalidade ali, mas não ia ser muito determinante, porque ela já era uma alma de primeiro raio. Por isso que a linguagem dela é mais esotérica. Agora, talvez a Helena, eu não sei, preciso até olhar para ver qual que é o Filipe que gosta de fazer as sugestões que ele entende de raio. Mas talvez ela até fosse 1 e 2, sabe? De repente, ela tinha alma 1, porque ela tinha essa comunicação com a chama do mestre M, mas talvez 2 de personalidade, por isso o coração, sabe? Pode ser, eu vou olhar depois. Se vocês quiserem olhar, depois vocês me falam também. Então, no primeiro livro se chamava Folhas do Jardim de Moria. Eu acho que a gente tem aqui na casinha esse livro. Se a gente não tiver, a Silvia eu tenho certeza que tem. Porque eu já li com ela, a gente trocava bastante. E são pequenos trechinhos. Então não é uma instrução. Igual você pega um livro tibetano e ele fala, olha, nós estamos estudando isso, aqui é telepatia, funciona assim. Blá, blá. Não, são pequenos trechos.
É muito. Ele tem em português. Mas é muito diferente o tipo de orientação, sabe? Mas é interessante, né? Funciona também. E aí eu acho que o segundo livro se chamava Agni Yoga, a Ciência do Fogo Interior. O terceiro, Heart, ou Coração. Aí ela onde coloca o coração como centro da percepção. A hierarquia, a interdependência espiritual e comunidade, bases para uma nova organização humana. E tem vários outros depois, mas esses são alguns dos principais livros e conversam muito com aquilo que a gente estuda também, né? Aí o legado do casal Hollis permanece vivo como uma corrente filosófica e cultural de alcance global. Seus ideais anteciparam movimentos internacionais e preservação cultural, diálogo entre civilizações. Então existe hoje, né, o Nicholas Feisch Museum, em Nova York, um acervo permanente com centenas de pinturas originais. Você já ouviu? Já. Legal. Tem aqui no Brasil, né, o Instituto do Roerich, no Brasil, difusão dos ensinamentos da bandeira da paz em solo brasileiro, e o dia 15 de abril ele é comemorado como o Dia Mundial da Cultura e da Paz, celebrado anualmente em sua memória. Oi? Que é importante. Ah, eu não sei. Esse eu nunca fui, aqui no Brasil eu nunca fui. Aí, o que que eu queria falar antes da gente... Acho que está terminando, né, a apresentação? Tem mais alguma coisa? Tem? Não aparece aí no cantinho, acho que tem não, alguma coisinha. Mas o que eu queria falar antes é que todo esse movimento de cultura pela paz, que inclusive é uma parte do trabalho da ONU, começa com eles. Então é muito bonito ver como a inspiração do trabalho deles motivou, né? E está presente ainda na nossa cultura. Conseguiu cumprir um propósito, com certeza. Mas tinha um alcance gigantesco. 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 É. Aí não perdeu a encarnação. Jamais. Não. Jamais. Dá 700 para mais 9. Ele principalmente, eu acho. Porque assim, todo mundo que conviveu com ele, principalmente, fala que ele era muito diferente, assim, que ele não falava muito, mas quando falava era muito certeiro. Das 700 foi para 200. Ah, 500. não sei, talvez até mais perto. Será que ele não era mais evoluído Eu- ainda com seus 200 aí? Então, eu acho que ele estava bem assim. Ou já era próximo, já não tinha mais. Ai, que libertação. Acho que sim, eu acho que ele Nossa. devia estar já. Não sei, né? Especula-se que talvez ele tenha alcançado a terceira iniciação nessa vida. Então, se ele voltar, é mais uma. Quando alcança a cultura, se legal ser vencido do sertão, significa que Significa, na verdade, que a sua mente, na vida do Cristo, a terceira iniciação, ela chama-se transfiguração. É quando Cristo sobe na montanha, os seus 3 discípulos ficam embaixo, esses 3 discípulos representam o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental, e aí o Cristo tem uma expansão de luz que eles nem reconhecem, né? Então é a transfiguração, é onde a alma praticamente e a personalidade não tem mais separação. Já é integrado. Já é absolutamente integrado. aí provavelmente ele atingiu nessa encarnação isso. Alguns estudantes dizem Ele isso. não precisa mais encarnar? Então, aí, algumas pessoas, é a única encarnação que dizem que é possível que sejam tomadas 2 iniciações na mesma vida. São a terceira e a quarta. E aí é muito do plano daquela alma. Então, pode ser que o indivíduo que passou pela terceira iniciação possa já começar em vida o treinamento para a quarta, e aí realmente não volta mais. Ou pode ser que a alma entenda que seja importante ela vir de novo para alguma outra parte do. Mas não é nem dela, entendeu? É muito mais de qual que é o trabalho do ashram. Então, o ashram, vamos pensar que eu dei aqui, que eu tive aqui a terceira iniciação. Não tem mais separação, não tem mais o que a gente chama de sofrimento. Se eu tiver que voltar, eu já vou estar pleno de quem eu sou, do meu repertório. Hã? Fazer um serviço.
Então, aí o que vai determinar se aquele indivíduo vai treinar-se para a quarta na mesma ou se ele vai escolher ter uma próxima é o trabalho do acho, o plano daquele acho. Porque aí, não, como eu falei aquele dia no curso dos raios, não tem tanta gente na hierarquia, né? Então, às vezes uma presença. Vai contar você. Mas eu quero dizer assim, talvez o plano do Acha precise dele daqui a 50 anos. Então ele escolhe não tomar a quarta iniciação, Vai ficar. para daí na próxima ele toma e faz o que eu acho que eu preciso que ele faça. O Tati é quarto de direção. Esse já é direção, isso já é direção. Nossa, gestão, esse Olha, isso está fora dos 700 anos. Ou talvez seja a 699. Talvez seja a 699. Não. acabou a deles, exatamente. Falta só mais um. Mas pode passar 700? Se a pessoa. Acho que tá brincando, você vai fazer piada, É uma piada interna. Esse Não, problema é porque algumas correntes do pensamento védico indiano falam que o processo de iluminação dura mais ou menos 700 encarnações. Por isso. É que daí a gente brinca com isso. Gente, foi dona 5. É uma brincadeira interna, entendeu? E aí a gente, né, e a outra brincadeira interna, na hora que o tá fazendo muita aula, vai lá e ó. E aí, então, né, é, uma herança para o futuro, para os quais a cultura é o caminho pelo qual o espírito se torna visível, repetir aquela frase que a gente pegou. Então, arte, filosofia e ação confluíram na obra do casal em uma visão integral do ser humano, capaz de elevar a civilização por meio da beleza, do conhecimento e do amor. É muito inspirador, né? Do amor ao próximo, um legado que permanece como convite à transformação consciente. É muito inspirador o trabalho deles. Muito. Esse sol lá pra cá. E então, como eu estava falando, a Marina, que escreveu o prefácio do nosso livro, embora ela seja de formação psicóloga e trabalhe, tenha sido a formação em psicossíntese e também estudado bastante os livros do tibetano, ela tem uma profunda conexão com esse trabalho do Wagner Yoga. Já o Michael, que eu fiz aquele curso de liderança com os dois, já é o contrário, né? Ele ficou muitos anos naquele experimento que é na Escócia, Findhorn, que começou a permacultura, todos esses movimentos no mundo começaram em Findhorn. E o Michael era jardineiro lá. E aí ele se aprofunda mais no trabalho tibetano e também um pouco no dos Forest, mas a linha principal dele é a linha de serviço do tibetano. Já a Marina, a linha principal dela é o Agni Yoga, embora ela tenha também profunda erudição com os ensinamentos do tibetano. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essas duas correntes de pensamento são muito... tem uma possibilidade muito grande de nos elevar, se a gente segui-las, né? De elevar a nossa consciência. Muito bonito. Uma dúvida. No Agni Yoga, deixa eu ver como que eu vou falar isso. No caso da LCD, a gente tem lá o manual, a gente segue, e assim a gente está falando de exercícios de meditação, tudo mais para a gente acessar e ter. A Bailey trabalha muito naquele tripé: meditação, estudo e serviço. Tá. Isso é um tripé que o tibetano fala muito através da Bailey. Que, na minha humilde opinião, é o mais seguro para a gente. Se a gente tiver distribuída a nossa intencionalidade nesse tripé, eu acho que é o caminho mais seguro para o desenvolvimento da consciência. E aí, quando a gente fala deles, que tem o. Não pensei, fiquei pensando, aí acho que não tem. Eu acho que eles focam menos na meditação. Eu acho que eles focam menos na meditação. O Chico, faz favor para mim, vê se tem na biblioteca esse livreto. Se não tiver, não precisa procurar muito. Se não achar, volta, a gente quer você aqui com a gente. Se a gente não achar, eu vou mostrar algum livro na internet para você ter uma ideia de como é a linguagem escrita. É muito diferente.
da tibetana. Mas eu penso mais assim, se eles têm alguma coisa mais prática no sentido de, por exemplo, Eu acho que é arte, eu acho que é arte. pintura, É, ornamentação. Eu gosto dessa Eu também ideia gosto. de ter Eu também gosto. coisas mais práticas, mais tangíveis. Eu gostei eu acho que falta hoje no mundo pessoas melhor treinadas para dar continuidade para esse trabalho, minha impressão. Porque da mesma maneira que aí falando do yoga mesmo, a gente tem as posturas que fazem a gente chegar naquele estado e fazem mesmo é muito maravilhoso. Aqui eu penso que, porque a DLC dele é uma coisa mais direta, né? Tipo, Eu acho que talvez aqui, uma das coisas que também chega nisso, eles trabalham muito com a contemplação. Então, contemplar a beleza, contemplar a arte, contemplar... O ensinamento é muito contemplativo, vocês vão ver. Porque não é uma coisa que você lê e você fala, nossa, entendi. Não, você lê, contempla, fica um pouco com aquilo. É uma outra forma de instrução. É bem diferente mesmo. Mas então eu acho que talvez seja a contemplação tem um papel mais significativo entendi. no Agni Yoga. É, E talvez a reflexão seja tenha um papel mais preponderante no ensinamento da lei. Embora também haja espaço para contemplação, com certeza. Se complementam, né? Eu acho que sim. A gente não Eu acho que tem sim. exclusão. Eu também acho. Enquanto Para mim, somas, complementa-se. para mim, é mais fácil o caminho da SBL. Para minha mente. Para o meu tipo de mente. Mas eu fico, às vezes, eu acho que eu divago um pouco se eu ficar muito. Sabe? Eu gosto de coisas um pouco mais objetivas. Talvez porque eu tenho uma mente de primeira área. Eu acho que para mim funciona melhor. Mas eu acho que é belíssimo, né? É uma contribuição que, infelizmente, no Brasil ainda é pouco falada, mas é uma contribuição muito grande desse casal para o mundo. Eu acho que eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver. Se ele já é um iniciado, ele não precisa mais voltar, e a esposa dele não for, ela continua nas próximas vidas fazendo o mesmo trabalho? Aí eu acho que depende muito de cada da alma mesmo, né? Porque, por exemplo, sei lá, vamos pensar que esse caminho foi bem sucedido e dentro de um plano maior, não tem? Dentro de um plano maior, cabia a ela dar esse pontapé. Então pode ser que aí outra pessoa do ashram vá desenvolver esse trabalho. Ou não, ou foi um experimento que o mestre falou, não, bom, tem coisas boas, mas não deu resultados esperados. Então a humanidade evoluiu nessa linha aqui, sei lá, do terceiro raio, que é da distribuição de renda, de uma economia tá hoje já dominando e presente de forma globalizada. Então agora o nosso esforço vai ser através dessa linha. Então é difícil falar, porque a gente não tem acesso, né, a essas coisas, mas o que eu estou querendo dizer é que tem possibilidades diferentes que a gente não consegue determinar. A alma vai direcionar para algum lugar que esteja precisando. Nesses casos aqui, não é nem a alma, é o ashram mesmo. É uma. Tá. No nosso caso, é a alma que faz a gestão. Quando a gente está falando de coisas que têm uma abrangência planetária, é o ashram. Porque aí é um mestre mesmo, né? E tem grupos no mundo que estudam, Sim. então, nessa linha. Tem, ó, nesse slide, acho que até coloquei que tem aqui no Brasil, né? Brasil, mas eu entendi que era um museu, sim. Não. Museu em Em Nova York. Museu em Nova York. Aqui no Brasil tem. Não são muitos. E se identificam com isso. Com isso, não. Tem em São Paulo. é como a nota própria. Isso. Esses que tem nossos processos, né? Isso. É legal, né? Maravilhoso. Agora eu entendi por que o Manuel Carlos escreveu tantas novelas com legendas. Deixa eu parar aqui a gravação. As helenas são poderosas, viu?